Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Gustavo, sou analista de marketing da Preâmbulo e estarei junto com os consultores da Preâmbulo, né, nesse nosso bate-papo. Queria dar boas-vindas a todos ao Conexão CPJ. Gente, peço por gentileza também que deixe seus áudios e câmeras desligadas, até para não ter nenhum tipo de interferência nas demonstrações dos nossos consultores. Aproveito para falar também que vamos gravar essa demonstração e para não ter nenhum tipo de exposição, peço que deixe as câmeras desligadas, né? Bom, o nosso bate-papo de hoje será ministrado pelo Fábio Schiavon, que é o técnico da Preâmbulo, e o Leonardo Morales, que é um advogado e também conhece a realidade de vocês. Os nossos dois consultores possuem muito conhecimento sobre o assunto que será apresentado hoje. Então, o Conexão CPJ de hoje será sobre como utilizar a gestão financeira na prática, ok? Então, se houver dúvidas, peço por gentileza que enviem no chat, que farei logo após a demonstração. E também fiquem à vontade para fazerem perguntas no final desse nosso bate-papo, beleza? Então, agora eu passo a apresentação, passo a palavra para os nossos consultores aqui, ok? Abraço, pessoal. Obrigado, Gustavo. Boa tarde a todos aí. Meu nome é Fábio, doutor da Preâmbulo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde para quem não me conhece ainda, para quem já está aí assíduo assistindo a conexão. Hoje vamos falar sobre parte financeira, passar a lógica aí da parte financeira, que acho que é muito importante tentar ajudar vocês a entender não só a parte financeira, mas também o que você precisa na tua rotina de trabalho. Mas antes disso, deixar o Leonardo se apresentar aí também, daí a gente volta a falar. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Prazer estar aí de novo, mais uma terça-feira junto com vocês. Hoje para tirar um pouco, não vou nem dizer tirar, mas complementar esse enfoque processual com a parte financeira, como o Fábio explicou também. Vamos junto aí tentar demonstrar isso aí da forma mais prática possível para vocês, tanto dentro do sistema, para facilitar a visualização disso no sistema, como também a forma que isso vai acabar gerenciando aí a atividade dentro do escritório, ajudando a gerir tuas finanças e tudo mais, conforme os teus gastos e tudo mais, como o Fábio vai mostrar ali. O sistema é bem interessante tudo isso e vai te ajudar bastante, beleza? Vamos lá, Fábio. Vamos lá. Então, pessoal, o que a gente fala e começa a falar do financeiro? A grande particularidade do financeiro é que cada escritório, cada advogado, cada departamento financeiro chega a um ponto que ele tem as suas particularidades, né? Principalmente no recebimento de honorários, essas coisas assim. E eu divido aqui essa ideia hoje do financeiro em três etapas bem distintas, né? Que eu sempre converso, que são a primeira etapa, a etapa de uma padronização de cadastro, tem que ter um mínimo de padronização de cadastro, como no jurídico, no financeiro também, para você conseguir ter o que é a segunda etapa, que seria pelo menos administrar a tua parte administrativa. Então, o que você está precisando hoje? Como que você trabalha no teu departamento financeiro, dentro do escritório? Ou você é aquele advogado que faz tudo do CPJ, que cuida do financeiro também? Mas qual que é a tua rotina? Eu tenho um dia certo para fazer um faturamento? Cada dia eu lanço um boleto, cada dia eu faço uma cobrança. Como que você controla, dependendo da tua carteira, dependendo do teu cliente, como que se controla aquelas custas? Tem custa que eu cobro só no final do processo, tem custa que tem que cobrar todo mês, senão o meu caixa fica quebrado, eu não tenho dinheiro para fazer gerar o dinheiro. Então essa é a primeira ideia de como que você está trabalhando hoje. Porque nessa tua ideia de como você está trabalhando hoje, o que você tem que organizar no teu financeiro, você vai conseguir dividir essas etapas no teu escritório. A etapa de padronização, a etapa da parte administrativa e a etapa da integração financeira. Que seria o quê? Dar o último nó em tudo, falando que amarrando, para poder ter um controle. Quanto que eu gastei por processo, qual é a minha regra que eu vou utilizar hoje, se eu tenho nível de funcionário e assim por diante. Então eu vou iniciar bem padrão aqui e vamos falando aqui, conversando, batendo um bate-papo bom aí com o Leonardo aí, depois a gente responde as perguntas. A primeira estrutura que você tem que ter no teu escritório, acredito que todos estão vendo a minha tela, seria o plano de contas. Veja, o CPJ ele não é contábil, ele é um sistema financeiro, mas eu consigo padronizar informações que vão me ajudar para uma contabilidade lá na frente, certo? Tá bom. O que é meu plano de contas? Tem escritórios que usam planilha, tem escritórios que usam talvez um outro software jurídico. Como que está lá? Ou tem escritórios que
tem um contador dentro do escritório. Qual é a nomenclatura que você vai usar para você poder colocar dentro do sistema? No sistema já vem algumas padronizações, mas não impede que você reestruture esse teu plano de contas, com as contas de receita, com as contas de despesa administrativa e com as contas que vão ser reembolsadas. O que é uma conta reembolsada? É uma conta que você vai ter, por exemplo, gastei com custo processual, paguei uma guia, vou ter que reembolsar um dia. Paguei tal coisa. O meu cliente reembolsa um pedágio, é uma despesa. Eu vou ter esse controle. Quais são as nomenclaturas que você usa para isso? Amarradas de teu plano de contas, eu posso ter orçamento, eu posso falar qual que é o meu orçamento no ano para energia elétrica, qual que é o meu orçamento no ano para material de escritório. Aí você vai conseguir lá na frente gerar, por que estourou o material de escritório esse mês? Por que estourou energia elétrica? E assim por diante. Além de você ter um rateio por cento de custo. Você pode ter rateios por cento de custo dentro do teu CPJ. O que é centro de custo? Eu poderia dividir meu centro de custo por áreas do escritório, por sócios. Quando eu pago o telefone, 30% é para o sócio Fabiano, 40% é para o sócio Leonardo e os outros 30% é para o sócio Fábio. Isso você pode trabalhar com esse rateio dentro do escritório. Então, o escritório pode ser sócios, o rateio, o escritório pode ser por cento de custo, eu divido o cento de custo civil, trabalhista, escritório, fundo fixo, que eu vou guardar esse dinheiro. Então, essa é a primeira estrutura. Quem trabalha com planilha, vai olhar, quando você tem que a tua planilha de gasto, tem uma data, não tem o que está pagando, para quem está pagando, o valor é o quê? Para quem você está pagando é o cliente, o fornecedor, o que você está pagando é o teu plano de contas. Tá? Então, essa é a primeira ideia. Como que está meu plano de contas lá no escritório? Eu tenho só lá receita, despesa e diversos. Não, você tem que ter. Foi o que você está pagando, né? Diversos, outros, isso não tem que ter no financeiro. A outra questão é a que a gente já conhece bastante, que é o cadastro de pessoas. Aqui você tem que definir as duas categorias. No começo das implementações, dos treinamentos ou dos webinars, a gente falou, cadastro de pessoas. Cada um tem que ter uma categoria. Eu posso ter uma categoria como cliente, uma categoria como fornecedor, que eu vou encontrar aqui dentro. Tá? Então, já vou ter uma base de dados dos clientes que já estão vinculados aos processos para amarrar o meu financeiro e dos fornecedores, conforme eu vou trabalhando, que eu vou fazendo aquisições dentro do escritório e vou tendo que pagar essas contas aí. Então, Fábio, que legal. Então, eu já tenho meu plano de contas bem definido e as pessoas, quem é cliente, quem é fornecedor. Após isso, tem que contar para mim, aonde que eu guardo o dinheiro? É no meu caixa, conta corrente bancária e aplicações. Então, aqui você pode criar quantas contas você quiser. Você vai ter que ter pelo menos duas. Uma lá, Banco do Brasil, uma Santander, que você vai controlar, e a outra uma caixinha interna, no fundo, aquela gavetinha que você tem com dinheiro lá. Você tira R$10 para pagar algum gasto, ou trabalhar com algum gasto de processo, assim por diante. Qual que é a importância de você ter as contas aqui? Aqui você pode fazer administrações de contas diferentes. Eu posso ter a conta do giro, que trabalha, eu posso ter uma conta de aplicação que eu guardo o dinheiro para o final do ano, para pagar 13º, caso vou guardando, vou fazendo uma aplicação. E toda conta que você criar no novo e olhar, você vai ter os dados da conta e você vai ter a informação para remessa de boleto. Então, eu consigo estruturar para gerar boleto pelo sistema, né? Fábio, mas você gera o boleto e daí? Quando eu gerar, porque o boleto a gente vai ver no conta pagar a receber, que todo título que existe no sistema eu coloco um status, se eu vou gerar boleto ou se eu vou gerar nota fiscal eletrônica. Eu posso ter título que eu não gero nota, mas gero boleto. Posso ter título que eu gero boleto, mas não gero nota, e assim por diante. Então, você vai ter o controle. Os que eu gero boleto, então, por isso que eu perguntei no começo lá, como que está a tua estrutura financeira? Fábio, todo dia 5 eu pego, gero todos os boletos que eu tenho que receber dos meus clientes, qual que é o teu dia que você tira para fazer isso? Quando você faz esse controle, eu consigo gerar todos os boletos de uma vez, mandar um único arquivo de remessa para o banco para registrar esse boleto. Se você gerar um boleto por dia, você vai mandar um arquivo por dia para o banco para registrar. Então, você vai ter esse controle. Então, veja que eu consegui fazer a minha administração. Qual é? A administração de eu ter o meu plano de contas aqui, tudo estruturado, simplificado, ou maior que seja possível. Ter as pessoas cadastradas, que podem ser os meus clientes, os meus fornecedores, e ter o meu banco, onde eu vou começar a guardar o dinheiro. Vou ter uma data de corte.
Uma questão que eu falo bastante quando a gente vai fazer dar treinamento, implantar o financeiro, como cada financeiro é particular, cada financeiro tem uma nomenclatura diferente, é muito difícil você começar a implantar o financeiro e lançar passado do financeiro. Eu sempre indico que tem que ter uma data de corte. O que seria a data de corte? Seria, Fábio, dia 1º de setembro eu vou começar com o financeiro. Então, 1º de setembro você cria o banco, 1º de setembro você lança o teu saldo que você está, 1º de setembro você lança as contas dali para frente, vai receber que você vai pagar. O passado você vai trabalhando meio paralelo até finalizar e começar de 1º de setembro para frente. É muito complicado lançar passado no financeiro, né? Isso é uma sugestão minha, que eu, quando vou, às vezes, dar treinamento e implantar, eu tiro da cabeça do cliente para não. Faça uma data de corte dali para frente, vida nova com o financeiro. Você pode reestruturar nomenclaturas novas, criar campos, fazer coisas diferentes, relatórios, mas você ter essa data de corte. Pô, que legal, Fábio. Então eu posso ter o meu banco onde eu vou fazer as conciliações bancárias, vou ver meu saldo e vou ter o controle de dinheiro. Posso também fazer uma transferência entre um banco e outro. Então eu peguei da minha gavetinha, peguei do Banco do Brasil, falei, Leonardo, vai lá no Banco do Brasil, pega um dinheiro, ele saca o dinheiro, vem aqui, a gente coloca no caixinha interno para começar a trabalhar no meu fundo fixo, assim por diante. Então, eu consigo fazer uma transferência de uma conta para outra. Feito tudo isso, o primeiro pilar do financeiro está pronto. Por que está pronto? Porque agora eu consigo pelo menos entrar no meu conta pagar a receber, lançar uma conta de água, lançar um salário que eu vou pagar, lançar um honorário daqui 12 meses que eu vou receber de um cliente e assim por diante. Então, eu consigo entrar no pagamentos e recebimentos, que é o meu conta pagar a receber, que é o geral do financeiro. É a tela principal que quem gerencia o financeiro vai ter. E dentro dessa tela, a gente pode notar algumas situações aqui importantes. Várias formas de pesquisa, por número do banco, por pessoa, por boleto, por unidade, assim, por só o que é pagar, só o que é receber. Eu quero gerar os títulos que estão abertos, baixados, vencidos, valor entre. O que é esse status de aberto, baixado e vencido? Cada título que você lança aqui dentro, a receber ou a pagar, P de pagar, R de receber. E eu vou ter a situação do título. A de aberto, B de baixado, V de vencido e H de hoje. Então, se eu lanço um título hoje para pagar na sexta-feira, até quinta ele está aberto, para frente. Na sexta ele fica H de hoje. No sábado já fica vencido. E na segunda que você pagou, baixou. Ficou B de baixado. Então aí eu vou conseguir ter agora relatórios. O que está em aberto? O que está vencido? Qual que é a minha inadimplência? O que eu baixei semana passada para saber o que entrou? Por exemplo, vamos adiantar um pouco. Eu tenho participação de advogados por cento de custo que é advogado de honorários. Para cada cliente que entrou, o meu advogado Fabiano tem 5% do valor. Mas eu vou pagar para ele só dos títulos que baixou, que entrou, os que estão a ver. Não vou pagar para ele, vou adiantar o dinheiro para ele. Não posso. Então eu tenho que pagar, foi só. Então são regras de gestão que você tem que ter. Por isso que eu falo, o financeiro do CPJ é gestão, gente. Você pode criar nomenclaturas para saber se o teu escritório, em qual área que está rendendo mais, qual unidade. Eu posso usar a mesma estrutura do financeiro para várias unidades. Curitiba, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tenho 3 escritórios, mas o meu financeiro é um só. Mas cada título, cada recebimento ou cada pagamento vai estar ligado a uma unidade com a mesma conta. E uma coisa importante aqui é você pensar qual que é o teu regime de relatório. Como que você tira teus relatórios? Quando eu lanço aqui um título que seja pagado a receber, eu vou ter algumas a receber, unidade, o meu cliente, eu vou ter a data de lançamento, o mês de competência, a data de vencimento e a data da baixa, certo? Por que isso? Porque como que você vai tirar teu relatório? Eu tiro por competência, tiro por baixa, Se você está tirando por competência, o dinheiro entrou na tua conta, mas a competência do mês era julho, mas eu recebi em agosto. Então a data da baixa é uma, competência... Né? Então você vai ter o controle ali. Porque você vai conseguir ter esses relatórios, essa gestão tua mesmo. Porque às vezes você tem dinheiro na conta, mas não teve lucro, porque dependendo também, agora não tem dinheiro na conta, mas tem lucro, entendeu? Então essas ideias a gente tem que pensar.
Por isso que tem toda essa estrutura, que conta, que sendo que, ó, qual o meu rateio, qual banco que vai entrar o dinheiro, qual data de vencimento, quando eu baixei e assim por diante. Porque na hora que eu chegar e selecionar o título aqui e baixar ele, ó, tem uma pergunta de como que eu baixo o título, você tem o baixar título, eu vou baixar no meu banco. E quando você baixa um título que está recebendo ou que está pagando, ele diz o banco aqui que eu posso mudar na hora. Às vezes o teu lançamento é no Banco do Brasil, mas hoje não tem dinheiro no Banco do Brasil, tem dinheiro na gaveta, então eu vou pagar com o dinheiro na gaveta aqui já, vou lá e pago, baixo. Ou vou pagar com o Santander. Tem escritório que usa um banco para honorário e um banco para custas. Ah, quando é custa, paga nesse banco. Quando é honorário, eu recebo nesse banco, porque eu tenho diferenciações. Então, você vai ter esse controle. E quando eu baixar, você pode colocar, ele pagou como? Ele pagou com Pix. Baixei. Ele virou baixado. E se eu pesquisar só os que estão baixados aqui, ó. Vamos de outra cor aqui. Ó, vamos pegar aqui, baixados em 1/8/2021 até 17/8/2021. Ó, tá vendo que baixou aqui, ó. E por que que tem uns com outra cor e esses... Por quê? Porque quando você tá trabalhando muito com o financeiro, baixando, chega uma hora, olha o saldo do banco, tá dando diferença, o que que será que é? Opa, o que que eu baixei essa semana? Opa, tem 2 títulos que estão ali com outra cor, estão em vermelho e tal, e assim por diante. O que que acontece? Toda vez que eu baixar um título, lá no meu banco já tem o saldo real e o saldo do banco diferente. Que eu entrar aqui, eu vou ver que está faltando o quê? Esses 2 títulos faltam eu fazer uma conciliação bancária. É autenticar que o dinheiro entrou. Hoje é muito rápido, né? Que a internet já paga, já vê, já concilia. Mas na época que eu entrei na Preâmbulo, o escritório recebia com cheque. Aí o Leonardo pagava o cheque dele. Eu ia lá, baixava, mas depositava o cheque no banco. O cheque demorava 3 dias. Ele tinha que ficar no status para ver se não voltou. Será que isso não tem fundo o cheque dele? Não tem fundo, volta, cancelar, baixa, fica vencido. Eu ligo, Leonardo, tá sem fundo do cheque. Ou então, entrou o dinheiro, eu vou lá e concilio. Todos, ou 1 a 1, e assim. Aí por isso que o teu saldo real vai estar o mais próximo possível. Porque você pode olhar, eu tenho 90 mil no saldo real. Tem? Não, porque se cair tudo, vai ficar no saldo do banco é R$200. Eu tenho R$200, tenho 90 mil? Não entrou tudo. Então te dá uma logística dessa gestão. E essa gestão toda administrativa, tanto em conta a pagar como a receber, que você pode duplicar os títulos 12 meses e assim por diante, o teu contas a pagar te dá alguns relatórios para te ajudar. Eu vou pesquisar de novo aqui, ó. Agora mudou, beleza? Então eu não tenho nenhum título baixado naquele período que não está que está sem conciliar. Pô, então, Fábio, então eu consigo pegar então em janeiro, na minha data de corte, 1º de setembro, eu vou lançar até o final do ano, água até o final do ano, luz, salário, lança tudo. Quando eu fizer todo esse lançamento, eu vou ter alguns benefícios aqui. Quais são? O primeiro, da mesma forma que você padronizou ou está usando o padrão da Preâmbulo DRE, ele vai aparecer aqui, ó. Por mês, você pode lançar do mês que você tem até os últimos 12 meses. Aí ou por data da baixa, ou por data de vencimento, né? Ou por competência, entendeu? Então tem que ver qual regime que você quer. Eu quero gerar por competência, está faltando dinheiro. Não, mas é que veja bem, tem um título que a competência era janeiro, mas entrou hoje. Então você tem que ter essa ideia. E aqui vai te mostrar a conta, os valores que você tem. Se eu clicar em cima, ele me mostra mensais quais são os títulos que entraram, separado por cento de custo. Posso exportar para o Excel. Posso exportar tudo isso para o Excel aqui também. Aí eu posso separar as abas ou colunas pelo mês. Então eu posso gerar e vai ficar todos os meses, os últimos 12 meses, né? E se eu marcar aqui, eu posso fazer filtro por unidade. Eu quero saber só o que tem de Curitiba. Veja, o teu plano de contas é um só. Eu só estou amarrando o título naquela unidade. Então eu vou saber como que está Curitiba. Curitiba está entrando bem. Mas como que está todo? Mas de qual centro de custo? Você vai estar, eu quero só do trabalhista. Eu quero só do sócio tal. Vai estar ali, ó. O trabalhista entrou quanto? Aí você vai conseguir ver, entrou só 23 mil. Então você tem esse controle dentro da tua padronização, sempre pensando, quanto melhor você gerenciar teus dados, melhor vai ser aqui. Pô, legal. E o que é o meu orçado? Lembra do orçado? Eu posso clicar no orçado e eu ver a conta aqui, o que eu orcei nesses meses para a internet. Eu não gastei nada. Aqui, ó. Então ele vai dizer para você o que você orçou e o que você gastou.
Então vai estar ali, né? Despesas administrativas, ó. A despesa, eu orcei isso, gastei 60% do meu eu orcei. Então eu consigo também fazer esse tipo de controle para saber em qual mês que eu estourei, por exemplo, material de escritório, tive que fazer uma manutenção, estragou um monte de máquina, opa, nesse mês a gente teve isso. Então, todo esse é um relatório que você tem hoje, que é uma foto do que você está trabalhando, do que você está no teu contas a pagar a receber. Outro tipo de relatório que você pode ter é o BI, a inteligência de negócios. Aqui sim, ó, eu quero dos últimos 8 meses, competência, vencimento ou baixa. Se eu pegar baixa, só o que eu baixei mesmo. Só o que já recebi, eu paguei. Vencimento, vai entrar tudo aberto, ou o que está baixado ou não. E a competência também, mas só a competência dos meses. Vai separar. Então, tem coisa que pode aparecer em janeiro, na baixa não aparece, porque o vencimento é outro. Pego por vencimento e ele vai me mostrar um demonstrativo de resultado, que ele vai me mostrar quanto que tive de receita, despesa e tal. Qual mês que é? Você pega o mês aqui e vai arrastar, ó. Vai estar aqui, ó. Então, ó, em janeiro tal, mas eu quero abrir aqui, abriu. Honorários, time sheet, telefonia fixa, conta. Qual o nome? Vai pôr o nome aqui. Ele vai abrindo. Então, aqui já é mais dinâmico. Aquele o DRE é físico. Ele aparece a foto, ele fica, opa, olhou e você pode pensar aquilo. Aqui você pode mexer, você pode fazer filtros. Eu quero só fazer uma análise só do mês de maio. No mês de maio tal, pô, me pagaram, saiu tanto, tal. Então você vai trabalhando com isso, podendo exportar para Excel também aqui. Se eu clicar nesses 10 mil, o que é esses 10 mil previstos? Vai gerar título por título, mandando para o Excel e assim por diante. Então eu tenho o meu passado, tanto no meu BI, como também no meu DRE. E o meu futuro? Esse é o melhor de todos, né? O meu futuro. Fluxo de caixa. O fluxo de caixa, você tem um provisionamento. Quando você fez a tua data de corte lá no financeiro, 1º de setembro, então, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. Então, eu vou lançar os 4 meses. Então, você duplicou tudo isso até 4 meses na tua projeção, tanto de receita como despesa. Aí você vai falar, o que 4 vezes 3, 120. O que vai acontecer com o meu escritório daqui 120 dias? Se eu receber tudo e pagar, ele vai me mostrar em que banco que está, quanto que vai estar o saldo, quais são as entradas de dinheiro e saída, ó, vai estar tudo aqui. Você vai ter um controle do teu fluxo de caixa. Vai falar, Fábio, eu tenho que fazer alguma coisa, porque se eu pagar tudo e receber de 4 meses ainda, eu vou estar no vermelho lá, que está tudo lá lançado, né? E assim por diante. Então, essa etapa aí que você tem, dessa primeira etapa administrativa, você vai conseguir implantar bem no sistema, né? Qual que é a integração financeira? A integração financeira é o último nó que a gente dá no sistema, que é a parte de você começar a mexer. Não que você não mexeu com o cliente no teu contas a pagar receber, mas você não tem um título a receber lá. Do Leonardo, do Fabiano, da Maria, do Lucas, do Marcelo, que está lá. Mas agora eu posso ter recursos aqui dentro que vão ajudar a você ter uma integração e saber quanto está custando o processo, será que aquele meu cliente está rendendo mais por hora ou por contrato mensal, ou se aquele contrato mensal está rendendo. Então aí a gente vai amarrar esse vínculo aí. Quem vai amarrar tudo isso que tem um nó forte é o Leonardo. Caraca, falou tudo isso e agora joga para mim, beleza, Fábio? Então, gente, o que o Fábio mostra, realmente ele mostra a robustez do sistema. No primeiro momento, o sistema do CPJ ele é um sistema contábil? Não, ele não é um sistema contábil para você, mas ele é um sistema que te dá a gestão financeira. Então, essa gestão financeira, ela pode ser feita da forma que o Fábio mostrou. Primeiro, com as contas do DRE. Você vai ter lá tudo dividido e colocado de uma maneira bem adequada no seu devido lugar. Você pode ter o banco ali para fazer essas retiradas. Você pode mostrar onde está a tua conta a pagar e a receber. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu tenho que te perguntar uma coisa. Eu sou obrigado a te perguntar uma coisa. Qual o teu cliente que te dá mais lucro ou prejuízo hoje? Você sabe que aquele cliente que você tem 200 processos e te paga X valor por mês, se ele está te dando um lucro maior do que aquele que você tem um processo? Você sabe me dizer se o tempo trabalhado nele, quantas apelações, quantos recursos, o quanto do teu pessoal está trabalhando para esse cliente, para você conseguir medir isso e dizer se,
poxa, às vezes aquele cliente que tem um processo que eu advogo para ele só ali pontualmente, de vez em quando ele está te dando mais lucro. Então, nessa gestão financeira, principalmente com ênfase na prática que a gente colocou no tema de hoje, é tentar fazer essa vinculação aqui, do que o Fábio já mostrou, que é a forma operacional do sistema, com o próprio custo operacional que você tem no teu escritório, tirar quanto você paga ali para funcionário, quanto você paga ali em telefone, luz, água e tudo mais que você tem. Tudo isso você vai conseguir tirar o teu custo operacional, tirar o valor que você tem aí dos teus dividendos e buscar ali o que você tem em honorários para receber de tal e tal cliente. Às vezes tem um cliente ali que você se esforça tanto para manter o contrato com ele, mas que às vezes ele não está te dando aquele lucro esperado. Então vamos aqui, Fábio, por gentileza, você pode solicitar, vou só solicitar o controle aqui para não ficar pedindo para você clicar aqui. Beleza. Pronto. Então aqui, gente, eu vou começar a minha parte aqui mostrando para vocês a parte de contratos aqui. Junto com tudo que o Fábio falou, a gente vê aqui os contratos que a gente tem no sistema. E por que que eu vou começar mostrando os contratos? Porque é onde a gente vai definir ali a forma que a gente vai cobrar dos clientes, a forma que a gente vai fixar se o pagamento é no final do processo, se o pagamento é no começo do processo, até para depois a gente poder olhar isso e ver certinho dentro do nosso contas a pagar e a receber. Então, vou pegar um contrato aqui do João Rafael, vou exibir ele aqui para gente. E veja aqui, ó, tudo que o Fábio já expôs para a gente, ele aparece aqui novamente. Então, aqui a gente tem, dentro do nosso contrato, a gente tem o centro de custas, a gente tem a conta corrente de custas, a gente tem o valor que a gente paga, ó, ele me paga 11 parcelas do valor de 2.345 por mês. Então, tudo isso já tem lançado. Ah, qual que é a forma de pagamento? Já está no meu contrato. Então, ele tem a forma de pagamento ali todo dia 10 e o pagamento é mensal. Tudo isso eu já coloco no meu contrato e, como eu digo sempre, é uma questão aqui que a gente tem de boas práticas com o CPJ. Eu tenho um sistema alimentado até aqui, eu tenho um cadastro de contratos bem feito, tudo aquilo que o Fábio mostrou, ele se torna uma coisa bem mais automática, porque eu já sei que o meu contrato foi lançado lá no começo com tantos de valor. Isso aqui, na hora que eu for recebendo mensalmente, for dando baixa, como o Fábio mostrou, o meu caixinha lá no canto, onde eu tenho o positivo e o negativo, que eu tenho esperado, a minha provisão financeira para os próximos meses, elas vão ficar bem mais acertadas, porque a gente tem tudo isso já definido dentro dos contratos. Mas como que a gente faz esse lançamento de contrato também? Preencher todo o contrato. Outro ponto importante aqui que a gente às vezes não nota, mas no cadastro de pessoas. O próprio cadastro de pessoas aqui dentro do sistema que a gente tem, vou usar o mesmo exemplo que eu já tinha usado ali do João. Aqui, vou colocar aqui o João Rafael. Veja que aqui dentro do cadastro dele de pessoas, a gente já tem, quando vai cadastrar ele lá, primeiro eu fiz o cadastro ali dos meus contratos. Dentro do contrato eu já sei quanto que eu vou cobrar dele, tá aqui, ó, meu contrato, tudo certinho. Aqui mesmo eu já tenho as informações financeiras dele. Então posso colocar ali as informações financeiras, já ir complementando tudo desde o momento que eu vou colocar a pessoa. Esse cadastro de pessoas aqui, lembrando, ele vai ser utilizado para quê? Ele vai ser utilizado tanto na parte financeira do sistema, como na parte processual do sistema. Então, você vai colocar ali o João Rafael no contrato dele, dentro do processo, dentro do conta corrente. Então, você vai vinculando todas essas informações e criando o nó que o Fábio falou ali, vai dando um nó forte no sistema para tudo que você vai precisar. Quando você precisar do relatório, precisar de uma busca, alguma coisa, vai estar tudo na tua mão. Então, quem que é o João aqui nesse caso? Ele é um cliente. Então, no caso, eu vou receber dele. Se ele fosse um fornecedor, normalmente eu ia estar pagando por um serviço prestado. Então, tudo isso vai trazendo aí para você uma grande relação em todo o sistema. A mesma coisa acontece dentro dos nossos processos. Então, vou vir no mesmo processo do João aqui mais uma vez. Pego essa ação reclamatória aqui e vou abrir. Pode ser até dessa aqui mesmo, não é o João Rafael, mas pode ser o dele, não tem problema. A gente abre aqui e dentro do processo, quando a gente olhar aqui, a gente tem mais uma coisa aqui dizendo também o contrato que a gente fez lá no início, o nome da parte que a gente está trabalhando. Então, tudo isso aqui, a gente pode ir vendo que o sistema ele vai se repetindo ao longo do que a gente vai alimentando. Mais uma vez, conta corrente. Então, o Fábio mostrou ali para vocês que a conta corrente do escritório, a gente cria conta corrente para um cliente, alimenta tudo isso dentro do centro de custas que a gente tem também. Então, tudo isso a gente vai trabalhando. Aqui dentro, o que eu posso mostrar para vocês para conseguir fazer um controle ali através até mesmo de horas do que está sendo trabalhado? O próprio timesheet.
Então, o timesheet para gente, para quem não sabe o que é o timesheet, é uma forma de contar o tempo que você trabalha aqui dentro do CPJ para cada cliente. Então, você pode contar esse tempo de duas maneiras diferentes também. Você pode fazer num primeiro momento essa contagem para fins financeiros, e aí, no caso, você vai conseguir cobrar desse teu cliente a hora trabalhada, você vai conseguir cobrar desse teu cliente também, por exemplo, o nível de um advogado que está trabalhando para ele. O nível do meu advogado júnior, quando ele vai fazer um recurso, é um valor diferente. O meu advogado sênior, quando ele vai fazer alguma coisa, o valor da hora dele também é diferente. Então, tudo isso que a gente vai fazer, a gente vai poder demonstrar para você aqui, como o Fábio já está mostrando, o que é esse timesheet. Veja que aqui dentro das minhas atividades, que é a mesa do advogado dentro do escritório, a gente tem esses dois processos que o Fábio deixou pronto aqui para gente, com essa barrinha aqui mostrando o tempo. Veja ali que já tem o tempo ali de 1h30 trabalhada e 2 horas previstas, e a mesma coisa embaixo aqui, que ele já deixou pronto para a gente ali. Então, coloca o mouse em cima e ele aparece ali essa questão de tempo. Deixa eu só fazer passar aqui. Fábio, será que você passando o teu vai dar certo? Que o meu aqui ele não É só quis. ativar aqui, ó. Pronto, aí, ó, 47 minutos de 1 hora. Então, aqui é para você ter uma visualização mais rápida do tempo que você está trabalhando. Mas como que você consegue fazer aqui para isso ser ativado? Você vai clicar aqui em cima nesse reloginho aqui no canto. Quando clica nele e desclica, abre esse tempo de tarefa. Então, vai depender o tempo e a tarefa que você vai fazer. Vou fazer uma apelação. Vou fazer um embargo de declaração. Como é o caso aqui, vou fazer uma apelação. Para essa apelação, 1 hora, poxa, será que é o suficiente? Posso vir aqui e lançar o tempo estimado que eu vou ter para essa tarefa e lançar aqui, por exemplo, vou colocar aqui para essa apelação, vou botar aqui que eu estou fazendo a fundamentação dela. Então, fundamentação dela, eu vou levar aqui tantas horas. Então, vou pegar e vou salvar aqui isso, que vou gastar quanto tempo para fazer isso? Vou gastar 30 minutos. Então, 0030, vou deixar 30 minutos aqui. E veja que aqui dentro já apareceu ali mais 30 minutos. O tempo estimado está de 1 hora. 1 hora para fazer uma apelação é bastante, é pouco tempo. Então você pode vir aqui e mudar. Vou deixar 3 horas, por exemplo. Pego e salvo. Ele vai pegar e já vai modificar a forma que a gente está fazendo essa pesquisa. Então, veja bem que quando a gente faz essa alteração, a gente está dizendo também aqui em cima quem que está fazendo quando eu abro aqui, ó. Aqui, ó, no caso, é o Antônio da Silva que está fazendo, o responsável que está fazendo essa apelação. Pode ser outra pessoa? Pode ser. A gente pode escolher aqui, ó, quem é o usuário do teu escritório que vai estar fazendo. E aí que eu te disse, o advogado é o advogado júnior, advogado sênior, quem que é essa pessoa? Então aqui dentro a gente pode escolher quem que vai fazer cada coisa. E mais uma vez, essa questão do timesheet, ela nos remete também aos nossos contratos, como eu já vou mostrar aqui na sequência. Outra coisa, você vai usar esse timesheet, esse tempo que você está fazendo da tua apelação para cobrar o teu cliente ou não? Se você não for cobrar o teu cliente, você pode clicar aqui, ó, em ignorar o timesheet e você vai ter somente uma métrica de horas ali que teu funcionário está trabalhando. Digamos que você queira cobrar, deixa como ativo e ele vai cobrar. E como que você vai saber os valores que vão ser lançados posteriormente dentro da tua gestão financeira? Então você vai pegar novamente aqui dentro dos teus contratos, que a gente já tinha passado hoje, e por exemplo, eu vou pegar aqui um dos meus contratos aqui, pegar esse contrato aqui mesmo, vou exibir ele. E veja que aqui embaixo, dentro do meu contrato, eu já deixo definido os níveis da pessoa que pode trabalhar nesse meu contrato. Então, o advogado júnior, qual é o valor da hora dele? O advogado pleno e sênior, a mesma coisa. Então, quando a gente vai trabalhando pelo timesheet e podendo ver ali como que vai ser feita essa cobrança por esse tempo, tudo isso já vai sendo alimentado dentro do sistema e automaticamente peguei e fiz tudo isso. Cadastrei primeiro o meu contrato, lancei lá o meu timesheet. Para onde que vai essa hora aqui, por exemplo, da minha apelação que eu já terminei? Deixa eu fechar aqui e abrir aqui embaixo, ó, o coletor. Aqui dentro desse coletor, a gente vai ter todos os valores de cobrança do timesheet que a gente tem para cobrar do nosso cliente. Então, aqui, como que eu vou pegar esses valores e transformar ele em despesa, renda, junto no meu contrato, alguma coisa? Eu vou receber isso e vai para onde esse valor? Então, eu pego aqui e seleciono um dos casos aqui que a gente tenha feito e vou pegar e vou transferir. Quando eu clico aqui e seleciono a opção aqui no canto e coloco transferir, veja que aqui tudo que o Fábio já explicou antes
se repete mais uma vez. Então aqui eu já tenho a conta corrente do cliente que você vai estar mandando, você já tem o contrato que vai estar amarrado às horas do serviço dele, o centro de custo você já pode lançar aqui também, como o Fábio mostrou lá, do centro de custo cível, para depois eu conseguir fazer ali uma dimensão de qual área do meu escritório está me dando mais lucro. Além disso, quem que é o responsável que fez essa atividade? No caso foi Antônio da Silva. Qual é o valor da hora dele? A gente já viu ali que depende do nível que ele vai estar atuando. Então, tudo isso a gente pode colocar aqui. E mais uma vez, o sistema ainda te dá uma opção. Você vai cobrar por hora? Ah, no teu contrato ali que você fez, que muitas vezes esse contrato, quem tem acesso não são todos os usuários. Às vezes o teu advogado júnior, ele não tem acesso dentro do sistema nos contratos. Então ele não sabe se a cobrança é feita por hora ou se é feito pelo valor da ação, por ato, alguma coisa diferente. Então você que é o gestor ali, vai poder chegar nessa hora e falar: ah, eu vou pegar a hora que ele trabalhou tantas horas nesse processo, mas a forma que eu cobro dele não é por hora, então eu posso pegar aqui e colocar não, e isso aqui vai ficar somente uma métrica de serviço para você. Se você coloca aqui sim para cobrar, ele vai para dentro da conta corrente que está vinculada a essa etapa. Já foi. Então, ó, foi para o centro de custo acessível e para dentro da conta corrente que era vinculada. Isso tudo dentro do nosso coletor aqui mesmo. Então, tudo isso ele te ajuda a fazer essa parametrização do teu sistema. Além disso, quando a gente vem aqui em configurações e preferências, a gente tem algumas opções aqui dentro do nosso processual, por exemplo, que é a opção dos campos obrigatórios. Então, tem campos que, quando você vai parametrizar o uso do teu sistema, você pode tornar obrigatório. Um deles aqui é o contrato do cliente. É uma opção aí no teu escritório para que ninguém deixe passar um cliente ou um cadastro de um cliente que não tenha um contrato vinculado. Então, sempre que essa pessoa for fazer a parte lá do teu processo, vai ter que ter um contrato. Sempre vai ter que vincular na pessoa um contrato. Para que serve isso? Justamente para você obrigar aí a tua gestão, tanto processual quanto financeira, a caminhar junto, para você não ter aquela dificuldade depois de ter que correr atrás. Ah, eu tô com todos os processos cadastrados no escritório. Poxa, e agora? Vou ter que cadastrar todos os meus contratos em cada processo? Deixa essa opção aqui, todo mundo que for utilizando vai avançando com os dois juntos. Mais uma questão aqui que a gente tem é em relação ao timesheet que eu expliquei para vocês agora há pouco, que é a questão do timesheet padrão, e você pode colocar aqui dentro um contrato padrão já para o timesheet. Ah, eu não tenho o hábito, Leonardo, de fazer um contrato para cada cliente, mas eu quero usar o timesheet e quero fazer o lançamento disso pelo coletor em um contrato específico. Você pode criar lá um contrato que seja um contrato geral para timesheet. Aí você vem aqui ó, no timesheet padrão, dentro de preferências, e coloca aqui aquele contrato. Tudo que for lançado do teu timesheet, através aqui do teu coletor, como eu mostrei, ele vai vir para dentro desse contrato. Então você vai poder utilizar isso também sem nenhum problema, tá? Então ficam aí algumas questões em relação ao uso do sistema para você poder fazer essa gestão. Fábio, você quer continuar mostrando mais a parte final depois do coletor para onde que vai ali certinho? Vamos lá. Além de tudo isso que o Leonardo falou, dos níveis, né? Você vai ter aqui no contrato, se eu selecionar o contrato, clicar em exibir, e nos níveis. Aqui você vai ter os níveis das pessoas com a hora para ele gerar. Nas versões mais antigas do CPJ, os níveis são padrões. Nas versão H para frente, você pode criar quantos níveis quiser. Você pode entrar aqui, níveis, e criar quantos níveis quiser. Advogado, júnior, trabalhista de camiseta azul. Vai conseguir fazer ele para ele poder trabalhar. Quanto que é a hora dele e tal, e assim por diante. E outra questão importante nos contratos aqui é a questão de você poder, no histórico, colocar uma informação, clicar em novo e digitalizar, colocar todos os contratos digitalizados aqui dos seus clientes. Então, veja, todo o contrato que o Leonardo criou, que o cliente criou, que é do João, cada contrato vai estar vinculado a uma conta corrente de custos e uma de honorários. Isso tudo vai... Se você, por exemplo, se o teu cliente tiver 5 contratos, um trabalhista, um civil, um tributário, um família, um consultivo, tudo vai desembocar numa única conta corrente. Aí eu vou fazer uma ressalva aqui. Quando que você cria contas correntes diferentes para o mesmo cliente, para não confundir o financeiro? Quando eu tenho um grupo de empresas e falar, a matriz vai ter uma holding, a matriz paga só dela os custos, e as filiais pagam todas junto e faz uma conta só da filial que todos vão pagar.
Ou tem uma empresa que, mas é do mesmo dono, é de uma holding. Essa é uma exceção que você criaria, certo? E qual que é a importância da conta corrente de custos e de honorários? É que tudo vai estar desembocado ali, vai somar tudo ali e você vai decidir. Tem cliente que eu cobro mensalmente, tem cliente que eu cobro só no final do processo. Acabou o processo, ele vai lá no conta corrente e vê. Então, se eu olhar aqui agora, a conta corrente e eu pesquisar a conta corrente do João, ele vai ter aqui, ó, João trabalhista, custas e honorários. O que é custas? De onde que veio essa custa? Veio de lançamento que está aqui dentro, de cópias, de retirada de guia. O que é o honorário? O honorário pode ser um honorário mensal que veio do contrato, porque agora, você padronizando todos os teus contratos e eu clicando em lançar contrato aqui, eu vou poder lançar todos os contratos ou um posicionado para cada conta corrente. Mas que valor que ele vai? Vai o valor da parcela mensal se estiver lançada ou vai o valor da quantidade de processos que eu vinculei nesse contrato. Daí, aquilo que o Leonardo falou, cria o campo obrigatório, porque imagine, você recebe por quantidade. Eles vão cadastrando o processo, você vai gerar no final do mês, nossa, cobrar 20 processos, mas eu tenho muito mais. Você olhou que tem 30 processos sem vinculado ao contrato. Ah, então daí você já ia deixar cobrar 30 vezes 200. Ia cobrar 20, não 50, ia cobrar 20 vezes 200. Então são rotinas que vocês têm que pensar dentro disso para você não perder. Então veja, este nó, esse contrato, o cadastro do contrato amarrado aos processos, é o nó que eu falei que o Leonardo deu ali. Que ele amarrou por quê? Porque agora eu fiz a integração financeira. Né? Se eu tenho o processo amarrado certinho lá, eu pesquisei a ficha do meu cliente, olhei, exibi, e olhei o conta corrente dentro desse processo aqui, ó, eu vou saber quanto que eu já gastei com este processo. Lá a conta corrente é geral. Ah, eu tenho 300 processos, mas nesse eu já gastei 200, já gastou tanto de custas. Aí começa aquelas questões, pô, será que vale a pena eu continuar com esse processo? Vou conversar com o meu cliente, tenho 50 processos da base dele, que é mais fácil a gente fazer acordo e assim por diante. Então, veja, tudo isso a gente vai conseguindo gerenciar lá no conta corrente. E dentro dessa amarração que ele fez com o contrato e com a conta corrente, existe uma função dentro do CPJ, para finalizar aqui a integração, que é a solicitação de providência financeira que está amarrada com a minha regra dentro do sistema das minhas atividades. O que é a solicitação de providência financeira hoje? Dentro do processo, eu posso fazer uma solicitação. Ó. Por que foi criada a solicitação de providência financeira? Não tinha solicitação de providência financeira. O Leonardo é meu advogado. Aí ele ia lá estava trabalhando, ele ia olhar, pô, tem que pagar essa guia. Ou tem que pagar amanhã a guia. Ele gerava a guia, batia lá na porta do financeiro. Fabiano, pague agora essa guia do Timóteo. Beleza. Ele chegava o advogado. Fabiano, paga essa guia. Fabiano, paga. Ficava um dia inteiro perturbando o financeiro. Sem gestão, não sabia se tinha dinheiro para pagar e assim por diante. O que aconteceu? A solicitação de providência financeira veio para criar essa regra. Então, veja. Quando o advogado entra e clica em novo, ele pode lançar essa solicitação a pagar, que seria a data fatal é 20, pagar para quem ele vai lançar. Vou fazer um lançamento de entender a lógica aqui bem certinho. Que conta? Ó, abriu meu plano de contas, eu vou lá embaixo, retirada de guias, centro de custo, o centro de custo é trabalhista. E quando eu poder pegar, eu posso também pegar o quê? Pegar a guia digitalizada e colocar aqui. E ele vai lançar agora para pagar. Só que quando ele for lançar para pagar, ele tem que lançar para o financeiro pagar pelo menos um dia útil antes da data fatal. Então ele vai lançar dia 19. Qual o valor? R$ 99. Quando ele salvar esse aqui e salvar, ó, guia número 33. Quando eu clicar aqui, ó, tá vendo que ele já criou no próprio sistema já uma solicitação que está aguardando. Então, se eu entrar aqui agora, vamos pegar aqui, deixa eu ir lá nas minhas atividades. Sim. Deixar minha solicitação aqui.
dias. Vou achar só a minha solicitação aqui. Guardando liberação. Vamos fazer outra aqui, só porque eu lancei numa outra pessoa ali. Deixa eu lançar outra rapidinho. Evidência financeira. Aqui, ó. Tarefas da SPF. Aí. Foi para lá, tá vendo? A partir do lançamento que ele faz, ele vai lançar um fluxo de solicitação financeira. Para quem? Aguardando o quê? Aguardando a liberação. Então, alguém pede, alguém vai liberar. Tem escritório que não precisa esse meio de liberação. Já o próprio que libera, que pede, já vai na agenda dele, ele libera. Por exemplo, ele lança, libera. Quando ele liberar, salvar, o sistema já vai lançar uma próxima aqui. Quem vai deferir? Quem que paga? Então, foi numa agenda do financeiro, para ele olhar, para ele poder ver aqui, ó, SPF 33, ver aqui o lançamento, ver o que ele vai fazer e tal, certinho, se está tudo correto. E quando ele deferido, ó, salvar, vai para a agenda. O que ele vai deferir? Então, ele fez a rotina. Eu vou solicitar o reembolso? Não vou solicitar o reembolso? Vou solicitar adiantamento? Vou solicitar reembolso após a baixa do título. Ele vai lançar, vai sair do meu Banco do Brasil, grupo de trabalho, ok. Então agora ficou. Se baixou esse título, já pagou? Como que ele pagou? Aí ele vai lá no conta pagar a receber e vai pesquisar pelo número da SPF 33. 33, tá aqui, ó. Tá o título da SPF esperando. Então veja, alguém solicitou, alguém liberou, foi para alguém deferir, fez uma conferência para ter dinheiro, vou mandar pro financeiro. Quando ele deferiu, criou um título financeiro e a agenda baixar título, tá para alguém ver se baixou. Será que ele baixou? Aí ele vai poder lá e baixou o título, ó. Pagou o título. Quando ele pagou o título, ele pode entrar nas minhas e falar: ah, foi pago o título? Foi. Pagou. Fechou o fluxo dessa tua rotina da guia. Não tem estresse de ficar pedindo de 5 em 5 minutos, o advogado se organiza. Então, mas eu só vou conseguir ter essa rotina e ter todo o histórico no processo aqui, ó. Olha lá, ó. SPF liberou, definiu, baixou, finalizou. Certo? Se eu entrar aqui, dados básicos, tá vendo que eu tenho o título? Opa, o título foi baixado. E se o financeiro colocou um documento, a guia paga lá, o comprovante, ele clica aqui 2 vezes, abre a guia. O advogado nem vê nada do financeiro, mas pelo processo que ele viu o histórico que aconteceu, ele clica e ele vê o comprovante da guia. Mas por que eu consegui fazer tudo isso? Porque o Leonardo amarrou certinho lá, criou o contrato, amarrou no processo. Se não fizer isso, não consegue. Então, essa ideia, tanto do timesheet, da SPF, de controlar tudo isso, é muito importante você ter essa regra, certo? Então, a grande ideia hoje foi que passar uma lógica do que faz, mas a gente pode sentar e padronizar rotinas, melhorar para vocês as questões ali, tanto do financeiro, rotina de plano de conta a pagar e assim por diante. Então, tudo isso você consegue administrar dentro do sistema, né? Quer fazer alguma complementação aí, Leonardo? Não, Fábio, tá perfeito. Acho que se o Gustavo quiser ler as perguntas, acho que tem bastante pergunta para a gente responder ali. E a gente já vai conseguir tirar bastante dúvida ali também. Beleza, pois é. A Daiane, vocês já responderam ali, acho que até o Leonardo respondeu bem no comecinho da nossa demonstração. Então, eu já vou começar aqui com a pergunta do Ricardo. Ele pergunta: outro dia entendi de um consultor que o registro de um contrato misto, exemplo, 5 parcelas de R$ 1.000, mais 5% no êxito, não é possível. Já estão prevendo a possibilidade ou flexibilidade para registro do? Daí eu acho que não sei se ele não complementou. Ricardo, é o Mas, seguinte, Ricardo, você vai conseguir ter o controle das parcelas mensais. Quando eu transferir, ele vai para o conta corrente para fazer um faturamento, que daí vai virar, quando você entrar no conta corrente aqui, entrar no conta corrente do João ali e faturar esse valor, é o valor mensal. O êxito, ele pode ficar como histórico no contrato. O que você pode fazer? Quando finalizou o processo e teve êxito, qualquer rotina, o advogado sabe que teve 5%, ele pode lançar uma SPF a receber. Então, eu posso entrar dentro do processo,
e lançar uma SPF a receber. E essa a receber, eu posso ter uma conta chamada honorários extra. Quando você fizer isso, alguém liberar, já vai no status do financeiro um título para receber os 5%. Então, você pode ter essa estrutura. Tá? Então, dentro do contrato, o que é mensal, eu consigo lançar para fazer o faturamento e o histórico dele é para receber. O que você pode fazer para melhorar, que eu já vi o que a gente faz? Eu ter algum status no processo que ele é êxito. Daí, quando acontecer, você tem a noção do valor. Você pode colocar isso aí. Tá? Mas vai ter algumas mudanças nos contratos para fazer essas rotinas aí. Ok. A Valkyria, ela pergunta se é possível fazer o controle de folha de pagamento dentro do sistema. Consegue. Você vai ter que Sim. lançar um título com um título chamado. Aí você define. Você quer fazer só um controle de um título, salários e pagar, ou você vai fazer por pessoas? Vai ter que lançar o salário do Fábio, da Maria, no pagando salário e colocar tudo dentro. Só para controlar a baixa para a saída do dinheiro. Eu acho que aí também já responde a pergunta da Natália, que ela acabou de fazer. Consigo fazer uma baixa parcial de um título, só para continuar no mesmo assunto? Consegue. Consegue Isso. porque você vai fazer assim, ó. Quando tiver o título aqui, vou limpar a pesquisa aqui. Quando eu for baixar esse título, quando eu baixar, eu vou clicar em exibir e vou poder parcelar ele. Eu passo uma entrada e a outra vez. Aí tem uma questão. Se é um título que só foi lançado dentro do CPR, você faz a parcela. O Fábio te devia 1.000, ele vai te pagar 500 e lança o teu título de 500 para o mês que vem. Se o título veio do faturamento do conta corrente, você baixa parcial, ele vai mandar você, ele vai te dar uma sugestão. Você quer lançar essa diferença de novo lá no conta corrente? Então você lança de novo lá no conta corrente para o mês que vem faturar de novo, tá bom? Uhum. O João Paulo pergunta: SPF vai para o fluxo WF. Não seria somente um andamento? Qual o tipo de evento é correto para parametrizar no sistema? O evento é SPF mesmo. E tem um fluxo de solicitação de planejamento Próprio. financeiro próprio. Beleza. O Leon, acho que ele estava com a mão erguida também, ele acabou fazendo uma pergunta. Resumidamente, qual o principal aproveitamento do módulo financeiro do CPJ? Para quem trabalha apenas com o êxito? Com êxito, para quem Isso. trabalha só com êxito, ou você lança todos os. Ou você faz assim, ou você lança todos os títulos a receber como êxito para ser uma provisão tua, você vai ter, ou para você saber, então naquele processo tal, você lança um título, o êxito eu vou receber daqui de um ano. Eu lanço o título para daqui a um ano eu receber com aquele valor. Quando chegar mesmo o valor, você vai mudar e vai dar a entrada do dinheiro, previsto e realizado, mais ou menos. Ou cada entrada desse lança SPF, ele vai entrando direito. Se você trabalha só com êxito, eu acho interessante você ter uma noção de lançar todos ali, quando colocar um número do processo, você vai ter uma estimativa, daqui 1 ano e meio eu posso receber quando? 1 milhão, opa. E assim por diante. Então é uma questão de gestão mesmo, tu. Uhum. O Rodrigo pergunta: quantos boletos e notas fiscais o CPJ permite emitir em uma só vez? Não tem quantidade, porque veja só, o que ele vai fazer quando você está no banco e cria o boleto, você vai colocar uma quantidade de boletos, você pode pôr um monte aqui. Se você vai gerar 200, você vai fazer um arquivo de 200 que vai mandar para o banco para registrar, entendeu? Então não tem uma quantidade, eu estou gerando layout para registrar no banco. Beleza. O Ricardo, ele agradece, né? Falou que ficou muito bom, foi muito boa a demonstração. E ele também pergunta: o mesmo é possível também quando tem parcelas mais valores por ato jurídico futuro? Do Ricardo aqui, deixa eu ver aqui. Isso, Ricardo Becker. Eu vou até repetir de novo que o mesmo é Por favor. possível também quando tem parcelas mais os valores por ato jurídico futuro, correto? Sim, correto, pode ser. As parcelas vão ser, e os atos você vai poder usar dentro do coletor lá mesmo, os atos, que vão todos por conta corrente daí. Beleza. Tem A que ver Natália certinho a tua rotina, doutor Ricardo. tá. Eu acho que também entrando na parte de parcelas, não sei. Quando faz o parcelamento, ele cria os títulos das parcelas e a principal fica gerada. Por quê? Fica zerada para você de histórico. Por isso que existe o título vinculado. O Fábio devia 3 mil reais para você, deu para me parcela em 10 de 300. O título do Fábio era 18, e os 10 de 300 ficou vinculado ao título 18. O que acontece? Lá na última parcela, por que é 300? Lá em janeiro o Fábio pediu para parcelar em 10 de 300 e assim por diante. Uhum. Tá? Ele vai ficar É, histórico. beleza. A Gisele
ela pergunta, no lançamento do título a pagar ou a receber, tem como lançar as retenções de impostos e como baixar os pagamentos e recebimentos com desconto? Tá. Quando você lança um título aqui, ó, você tem aqui as retenções de impostos aqui, tá vendo? Você vai marcar quais são as retenções. Quando eu salvar, ele vai, certo? E como baixar os pagamentos com desconto, você pode colocar o desconto aqui, ou então, quando você baixar, dê desconto para ele de quanto? R$10. Ele vai colocar desconto e vai descontar ali. Perfeito. A Genete Oliveira, ela pergunta, quando pago uma SPF, anexo o comprovante no campo do documento, mas o advogado não consegue visualizar no módulo processual. É necessário fazer alguma configuração? Utilizo a versão H0347. Tem que ver no usuário dele qual você tem alguma restrição. Mas você está colocando, tem que ver no usuário dele. Você tem uma restrição de ver documento ou não, né? Para dar uma ligadinha no suporte, lá o suporte te ajuda a ver isso aí. Uhum. A Bianca faz a pergunta aqui. O que fazer quando o banco fica batendo uma diferença de 0,2 centavos? Por exemplo, mesmo pedindo para recalcular. Muito boa apresentação, obrigado. Então, ela agradeceu. Tem que ver bem certinho, 0,2 centavos ou foi um lançamento. Você pode entrar aqui no banco e lançar um relatório aqui, tipo, ó, relatório do saldo real de todo o teu histórico para você dar uma olhada. Às vezes foi um lançamento ou ele fez às vezes deu algum desconto, arredondou alguma coisa. Tem que dar uma olhada, mas 0,2 centavos alguma coisa é arredondar ou então algum lançamento que deu diferença. Uhum. O Rodrigo ele também tem mais uma pergunta. A previsão que o CPJ só emite a NF, que é a nota fiscal, após o pagamento do título. Ou isso não está previsto? Ainda, Não. pode falar rapidamente sobre o controle da inadimplência do CPJ? O controle da inadimplência do CPJ é pelo teu relatório do vencido. Então eu posso ter aqui títulos, relatório a receber. Quando eu gerar esse relatório, eu quero que toda segunda-feira mande um relatório com a citação V de vencido para o meu e-mail. O que está vencido? Aí eu vou conseguir. Então, eu posso gerar relatórios ou fazer pesquisa que está vencida. E na de imprensa é tudo que está V. E voltando ali na nota fiscal, não, a nota fiscal não tem ligação com o título baixado. Porque o que eu faço? Quando você tem as notas fiscais e gera, ele vai lá na prefeitura, gera nota e volta. Então, se você tem que gerar nota fiscal só que depois de baixado, você vai ter que ter uma história. O que eu baixei? De novo, um relatório. O que eu baixei? Baixei 10 títulos. 10 títulos desses 3 eu vou gerar nota? Eu gero a nota desses 3 títulos. Perfeito. A Bianca também pergunta como colocar para que o módulo da nota fiscal entenda qual retenção deve ser feita. Tem que ser sempre manual por cada título? Não, você vai fazer o seguinte, ó. Lá em pessoas, quando você cadastra o teu cliente, dentro do teu cliente, você tem informação financeira. E aqui eu tenho perfil tributário. Quando você criar o perfil tributário aqui dentro, todos os títulos gerados por esse, ele já vai pegar o perfil tributário, que é os tributos que você lançou e marcou. Ele vai já lançar. Beleza, acho que é a última Vamos aqui que é ali, pra Natália. gente, que é a Natália. As contas de repasse é lançado o valor que entrou e saiu, pois é lançado o título como êxito. Descontados os honorários, cria conta de repasse, mas na DRE só consigo identificar o repasse ao cliente e o honorário de êxito, ou seja, sai mais do que entrou. Qual a diferença do BAE e entre a conta do DRE? No BI você consegue mexer melhor, você consegue, é mais dinâmico, você desmarca uma conta, põe em período diferente. No teu DRL é aquele estático que apareceu. Tem que analisar certinho dessas tuas contas de repasse ali. Você tem que fazer alguma outra configuração, né? Mas o DRL o BI você vai mexer mais, vai poder trabalhar mais. Perfeito. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida aí, pode estar mandando para a gente, tá? Então, na verdade, só para enquanto não chega nenhuma dúvida, passando para lembrar aqui que esse webinar foi gravado, e então estará disponível no canal do YouTube a partir de amanhã. E também não posso deixar de esquecer dos nossos canais de comunicação. Então, nós temos um grupo no Telegram, onde eu vou estar deixando aqui no chat. Só você estar clicando nesse link, você pode estar entrando no nosso grupo.
Então, nesse grupo, a gente fica postando, a gente posta algumas coisas sobre inovações jurídicas, também inovações sobre o CPJ, a gente fala um pouco também sobre a Preâmbulo, conteúdos a mais da advocacia. Então, é bem interessante esse grupo. Quem ainda não entrou, eu vi que muita gente já entrou, né, das últimas vezes que eu acabei colocando aqui, mas quem ainda não entrou, peço que entre aí, que é bem bacana também, tá? E também nós estamos no YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram como Preâmbulo Tech. Então, é só você pesquisar como Preâmbulo Tech, você já vai achar a gente, beleza? A última pergunta aqui da Natália: como na DE chegar ao lucro operacional? Na DRE? Isso. Aí nós temos que ver aqui, ó, quando você gerar o DRE aqui, nós temos que ver a conta, tudo vai fazer uma conta e lá embaixo ele vai dar um lucro líquido em exercício ali, ó. Tá? Então tem que ver como está teu DRE montado, se está certinho os tipos de conta, tudo certinho para ele vai gerar. Você pode até reestruturar ele, mudar algumas contas, quero diminuir isso, diminuir daquilo, eu vou conseguir fazer. Aí você vai conseguir. Beleza. A Natália também pergunta se, quer dizer, agradeceu a apresentação e pergunta se vai deixar disponível o vídeo, né? A gente vai Sim. deixar disponível o vídeo, né? Vamos deixar. A partir de amanhã já estará disponível no nosso YouTube aqui, beleza? Então, acho que não terá mais nenhum tipo de pergunta. Agradeço a presença de todos. Comunico que Obrigado, também pessoal. semana que vem, terça-feira, dia 24, iremos fazer a demonstração do CPJ Cobrança. Então, é muito bacana também. Agradeço a todos e uma boa tarde para todo mundo, viu, pessoal? Um Obrigado, abraço. pessoal. Boa Obrigado, tarde. pessoal. Até mais. Falou, Gustavo. Obrigado. Valeu, Valeu. Gustavo. Tchau. Valeu, Fábio. Falou, Leonardo.